Olá! Exames laboratoriais para autismo. Fica aqui que eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou Roberta Alexandre Penitente, sou psicóloga e aqui nesse Instagram, nas nossas redes sociais, YouTube, nós tiramos muitas dúvidas de profissionais, de pais sobre esse assunto, tudo sobre diagnóstico bem feito, sobre o diagnóstico especificamente do autismo. É claro que aí ainda tem outras coisas, né? Porque o diagnóstico normalmente está associado ao TDAH, à deficiência intelectual, então hora ou outra a gente está passeando por esses outros temas. Então, existe ou não existe esses exames laboratoriais para o diagnóstico do autismo? O que nós devemos falar para esses pais quando eles nos perguntam, quando eles chegam na clínica, ou você profissional, quando está na clínica, vez ou outra, já teve aquele frio na barriga, sabendo que o seu parecer, o seu laudo, a sua decisão é muito importante, é decisiva para aquela pessoa, para aquela família, para aquele pai, para aquela criança. Pois não existem exames laboratoriais para o diagnóstico. O diagnóstico do transtorno do espectro do autismo ainda é observável, ainda é clínico. Então, sim, nós sentimos frio na barriga. É através da sua observação, da minha observação, da minha expertise, da minha qualidade como profissional, qualidade técnica, do quanto eu sou ou não capacitado para observar clinicamente, que vai depender a resposta àquela demanda daqueles pais. Então, sim, os profissionais sentem insegurança, sentem medo, se sentem muitas vezes incapazes de decidir, né, se sim, se não, se está no espectro ou não. E os pais também, muitas vezes, por sentir essa insegurança do profissional, ficam muitas vezes em busca de exames laboratoriais. Às vezes também ficam em dúvida com relação a algumas condutas médicas, pois os médicos solicitam alguns exames médicos. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Então, hoje nós temos uma estatística robusta, baseada em pesquisas, as últimas, né? Uma a cada 33 crianças nascidas está dentro do espectro. Então, isso quer dizer que se você tem um consultório, se você atende mais que... Tô falando de forma, né? Uma brincadeira aqui. Se você atende mais do que 33 crianças, pelo menos uma é autista na sua clínica. Então, se você avaliou aí, está trabalhando em qualquer lugar fazendo avaliação, 33 crianças passaram, ao menos uma talvez possa estar no espectro. E esse diagnóstico, essa avaliação, ela passa por exames clínicos que são baseados no DSM-5-TR. Quem é que faz esses exames clínicos? É uma avaliação multidisciplinar. Médico, psicólogo, foram vários profissionais que podem estar envolvidos caso a caso. Essa criança pode entrar por uma psicopedagoga, essa criança pode entrar por uma fono, uma TO, uma psicomotricista, e todas essas profissionais podem estar envolvidas nessa equipe de avaliação dessa criança. E esses resultados dessas avaliações que serão o exame entre aspas, dessa criança. Eu vou fazer uma aula toda terça e toda quinta, eu vou fazer aula 1h30, vai ficar gravada. Semana que vem vai ter uma aula bem importante, antecipando aqui um pouquinho para vocês, sobre a diferença entre avaliar sinal de risco e fazer uma avaliação diagnóstica, tá? Mas nós profissionais, nós temos que estar capacitados minimamente para fazer uma avaliação de sinal de risco, pois essa estatística aí já conta que
Ah, eu não quero trabalhar com autismo. Não trabalho com isso, não tem como. Se você trabalha com criança e essa condição é uma condição, é um transtorno do neurodesenvolvimento que é tipicamente, os sinais são típicos da infância, você tem que estar preparado para observar isso, para poder melhor atender esses pais, tá? Se vocês quiserem deixar perguntas, deixem aqui que depois eu respondo, tá bom? Então, voltando aqui, tem um monte de pesquisa acontecendo no mundo, tem algumas coisas que já estão no Brasil, mas ainda não tem, não está livre acesso assim na população. Ok, vou ligar ali e vou marcar, mesmo que eu queira pagar. Não estou falando de SUS, não estou falando de convênio, ainda em termos de pesquisa, ainda que estejam liberados, vão ser complementares. Então, vamos pensar, por exemplo, no instrumento que é padrão ouro internacional, que é a Eidos 2. Ela é padrão internacional, mas ela não é feita sozinha. Ninguém vai lá e faz a Eidos somente, e ok, né? Ainda assim tem avaliação médica, tem avaliação fonoaudiológica, tem o olhar clínico do profissional psicólogo que está fazendo aquela avaliação, além da aplicação do instrumento. Então, mesmo que seja um instrumento padrão ouro com pesquisas robustas, ainda outros olhares importantes para essa criança, para essa pessoa. Então, existem algumas coisas aí de rastreio, né, do olhar, já em bebês, mas dificilmente esse diagnóstico vai ser feito apenas por onde essa criança, para onde essa criança olha, né, que é desse rastreio ocular. Até porque, assim, eu não li pesquisa nenhuma sobre esse exame, né, do rastreio do olho. Quer dizer, li pesquisa, mas não as pesquisas mais robustas, né? Vejam, o rastreio ocular, para onde a pessoa olha, né, não engloba toda a pessoa autista, né? Então, assim, vai ser preciso várias outras avaliações para conseguir construir esse relatório, esse laudo com fidedignidade, com possibilidade de uma equipe de intervenção ler, né, e não chegar ali com um documento simplesmente ou não é, está no espectro ou não está no espectro. Que um exame laboratorial, por exemplo, se tivesse um exame de sangue, vamos hipotetizar aqui. Tem um exame de sangue que diz se a pessoa é ou não autista. Esse exame de sangue ia ser sim ou não, né? Igual o teste de gravidez, tem dois tipos. Tem um que diz sim ou não e tem um outro que diz de forma mais qualitativa, mais ou menos, quantas semanas. Mas é preciso uma série de outros exames, de outras condutas, inclusive clínicas, para se determinar as questões ali dessa gestante, né? Então, a mesma coisa se fará provavelmente mesmo com um exame laboratorial. Exame de sangue, ok, autista, mas ainda assim vai precisar da fono, da psicóloga, da psicopedagoga, da TO, da psicomotricista, do médico, para fazer todas as outras condutas, para fazer diagnóstico diferencial, gente. E é uma das coisas que é bem importante, eu comecei até, falei aqui que nesse canal aqui, pelo Instagram, pelo YouTube, eu falo bastante sobre diagnóstico do autismo, mas a gente passeia pelo TDAH, a gente passeia pela deficiência intelectual, pelo transtorno da comunicação social. São diagnósticos comórbidos, são diagnósticos diferenciais do autismo e é preciso que o profissional conheça todos eles, pois dificilmente o transtorno do espectro do autismo vem sozinho. Então, o profissional, além de se capacitar para conseguir observar e diferenciar os sinais, sintomas baseados no DSM-5, ele precisa também conhecer outros transtornos do neurodesenvolvimento
de uma forma um pouquinho mais aprofundada para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial ou comórbido. Tá? E isso, diante de um diagnóstico, por exemplo, laboratorial para o autismo, ainda assim a gente não ia saber se com DI, sem DI, com ou sem prejuízo da linguagem, com ou sem, né, um diagnóstico fonoaudiológico associado, com questões motoras, ainda vai precisar muito da equipe. Então é bem importante que os profissionais sempre estejam prontos para avaliar e para participar de equipes onde o diagnóstico diferencial, a avaliação de sinal de risco, a avaliação diagnóstica mesmo, seja feita com qualidade, pois assim a gente consegue ajudar essas crianças, ajudar essas famílias, além daquilo que a grande massa de profissionais faz e se especializa e estuda, e é o que a gente vê pipocando clínicas de intervenção, né? Não sei na cidade de vocês, que estão me ouvindo agora aqui, ou que vão assistir essa aula depois, essa live depois, mas aqui em São Paulo tem uma clínica de intervenção ABA a cada esquina. Eu diria que assim, numa avenida aqui, eu tô aqui na nossa clínica de avaliação e diagnóstico de autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, mas a gente é cercada por clínicas ABA, né? A grande maioria das clínicas não faz avaliação diagnóstica, faz somente a intervenção. É muito difícil encontrar, um serviço muito raro. Não estou dizendo que tem profissionais que o façam, mas não é um serviço nomeado, porque pressupõe-se que todo profissional é capaz de fazer, e isso não é uma verdade, porque nós não temos essa qualificação na faculdade. A avaliação psicológica por si só, ela pode ser tão ampla, não deveria ser assim, né? Mas ela pode ser tão ampla e ela pode ser tão também nichada, né? A depender do tipo de abordagem que o profissional, por exemplo, tem, né? Que esse profissional, por exemplo, pode nem fazer um documento para essa família, esse profissional pode não ter acesso a nenhum tipo de instrumento e fazer, enfim, uma avaliação muito longe de uma avaliação de desenvolvimento, uma avaliação baseada no DSM-5, que é o que uma família precisa em casos de suspeita de TEA, né? A gente sabe que existem muitas profissões, não, abordagens que entendem o transtorno do espectro do autismo como uma questão relacional, né? Uma questão fundada aí nas questões de... eu tô tentando não ser muito direta para não ser antiética, né? Mas a gente tem uma história da psicanálise colocando o autismo num lugar não muito bacana. Isso tem melhorado, mas ainda a gente vê muita coisa inadequada, e a gente ainda vê profissionais falando sobre mãe geladeira, a gente ainda recebe aqui na nossa clínica mães que passaram por profissionais sem experiência em desenvolvimento, sem experiência em práticas baseadas em evidência, que receberam essas mães, mal olharam para essas crianças, culpabilizaram a mãe, já colocaram a mãe em terapia para ela melhorar a qualidade da relação com essa criança. E, enfim, fora os absurdos, né, que se eu começar a falar aqui eu não vou parar, mas de não profissionais psicólogas, mas aí psicoterapeutas, que se dizem, né, psicoterapeutas, mas são profissionais que não têm a formação na área da saúde, são terapeutas, né, terapeutas disso, terapeutas daquilo. Eu não sei se todo profissional sabe, mas eu já vi muito profissional da saúde, da área de saúde, que não sabe, muitos pais também que não sabem, mas vocês podem colocar uma plaquinha na porta da casa de vocês e dizer que vocês são terapeutas
em que vocês tratam crianças autistas com, sei lá, inventem aí alguma coisa. Desde que vocês não digam que vocês são psicólogos, vocês podem dizer que vocês são terapeutas. O Conselho de Psicologia não vai atrás de vocês. Vocês não estão cometendo nada de errado se vocês não disserem que são psicólogos, né? Então, tem muita terapeuta por aí que nem psicóloga é. E aí isso causa danos irreparáveis, né? Para o desenvolvimento de criança, para a sociedade como um todo. E, enfim, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Tem muito profissional que não sabe olhar às vezes em relatório. Eu já acompanhei um caso, já recebi um caso para avaliação multidisciplinar, que essa criança tinha relatórios de acompanhamento de uma profissional foram adequada, registrada, tudo certinho, formada, e essa criança era acompanhada por uma terapeuta, e elas trabalhavam em conjunto, assim, mais ou menos, cada uma no seu consultório, nunca se encontraram, acho que uma leu o relatório da outra, não sei se faziam reuniões, essa informação realmente eu não tenho. E a fono não sabia que a psicóloga não era psicóloga, porque estava escrito terapeuta, né? Então, no laudo estava escrito terapeuta, a mãe dizia psicoterapeuta, a mãe dizia psicóloga, às vezes também, porque a mãe é muito simples, foi induzida ao erro, né? E a fono também não sabia. E às vezes muitos profissionais da área da saúde ficam surpresos em saber que terapeuta não é só psicólogo, né? Existem aí vários tipos de terapeuta e tem alguns cursinhos online que a pessoa pode fazer e virar terapeuta simplesmente, né? Terapeuta, enfim, tem gente muito legal também, viu? E eu não tô colocando todo mundo na mesma passeada, não. Mas eu acho muito difícil alguém prestar um bom serviço sem estudar. Bom, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui. Resumindo aqui a nossa aula de hoje, não existem ainda exames laboratoriais. O exame para o transtorno do espectro do autismo, para o diagnóstico clínico observável, ele deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar. Isso envolve médicos, profissionais de diversas áreas, e os exames que existem são observáveis, baseados sim na ciência, baseado nos critérios DSM-5-TR, que é a nova versão. Para observar os critérios diagnósticos do DSM-5-TR, não é simples assim, né? Não é só pegar o DSM-5 e sair fazendo um check ali em cada um dos critérios, porque cada um deles a gente precisa fazer algumas coisas, perguntar outras, interagir com a criança de uma determinada forma, o manejo que nós vamos ter do ambiente, dos brinquedos e de uma série de outras condições pode afetar a qualidade dessa relação, e a gente pode ter um falso positivo, vamos dizer assim, se você não cuidar dessas condições, né? Além das questões diagnósticas comórbidas e diferenciais que são importantes para que a gente possa tomar uma decisão ali, né? Você é psicólogo, ok, minha hipótese diagnóstica é essa, compartilho aqui com a minha equipe. Fono, minha hipótese diagnóstica é essa, compartilho aqui com a equipe. Médico, TO, os profissionais da área da educação que tanto contribuem para a clínica e que são porta de entrada muitas vezes desses casos, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, as neuropsicólogas que fazem muitas avaliações desse tipo e às vezes ficam um pouco por fora, né, desse manejo, principalmente com crianças menores, né? É um tipo de avaliação mais estruturada e às vezes essa criança não responde tão bem a uma situação mais estruturada. E é isso, gente.
Vocês podem saber mais sobre esse assunto acompanhando aqui o nosso Instagram. Tem link na bio para todas as nossas redes sociais, para a nossa clínica aqui em São Paulo, em Santana, onde nós realizamos avaliações diagnósticas em caso de suspeita de TEA, atraso do neurodesenvolvimento, para a nossa clínica de intervenção, aqui também em São Paulo, e para a nossa loja de materiais, ok? Não vi perguntas aqui, já estava saindo, mas acho que não tem, né? Tá todo mundo de férias, deixa eu ver, não. Todo mundo de férias, ninguém querendo perguntar nada. E eu também esqueci meu óculos para variar. Acho que não tem. Ok, gente, até terça-feira que vem. Eu volto aqui para falar mais sobre diagnóstico do autismo. Tchau, tchau.